Olá, eu espero que esteja tudo bem com você. Bem-vindo ao programa número 67, conversando sobre dependências e outros temas. Na semana passada, nós conversamos sobre o seguinte tópico: quando a gente descobre que o nosso filho está usando alguma substância ilícita, o que a gente faz? E hoje, no programa, nós iremos dar continuidade a esse assunto, mas dessa vez abordando em como ajudar o seu filho caso você descubra que ele esteja usando alguma substância. Qual é o melhor tratamento? Quais são as possibilidades de tratamento? Enfim, o que você pode fazer de melhor para estar presente na recuperação do seu filho. Então, permaneça conosco até o final do programa e saiba um pouco mais sobre o tema, tá bom? Peço, como sempre, para que você assine o canal, caso não tenha assinado, e também para que acione o sininho e deixe seu like, isso é muito importante, para que a gente apareça para mais pessoas no YouTube, tá bom? Vamos ao programa de hoje, muito obrigado por sua presença. Olá, Neide, tudo bem com você? Oi, Paulo. Eu tô bem, e você? Como é que estão as coisas por aí? Tá tudo tranquilo, tudo bem. Frio chegando, mas tá tudo bem. Vida que segue. Ô, Neide, na semana passada, o nosso tema foi, né? Descobri que meu filho usa drogas. E agora, né? O que eu faço, né? E aí, no final do programa, eu sugeri que a gente desse continuidade um pouco nesse tema, né? Então, eu coloquei o tema dessa semana assim: meu filho usa drogas. Como fazer para ajudá-lo na resolução do problema? Como fazer para ajudar na abstinência? Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse tema. Assim, quando uma família descobre que o filho está usando substância, é claro que isso gera muito medo, muita desconfiança em relação ao futuro, né? E eu havia comentado na semana passada que muitas famílias desistem, né? Então, uma dica que eu daria para a família que quer ajudar o filho é não desistir, né, do filho, é seguir com ele no processo, indicar terapia, de uma, você vai até falar um pouco sobre isso, né, de como conduzir a pessoa que usa substância para que ela encontre um caminho de recuperação, né, e porque você não pode simplesmente impor para a pessoa que ela se cure, na verdade, que ela se trate. Na verdade, o tratamento é uma escolha do indivíduo, não da família. O que a família pode fazer é ajudar ele a encontrar esse caminho, encontrar essa escolha, né? Mas o importante, eu sempre digo o seguinte: se uma pessoa ela está no caminho, uma busca de recuperação, ela precisa estar no caminho da recuperação. Ela não pode estar num caminho desviado. Quando uma família desiste da pessoa, essa pessoa pode pegar um outro caminho, e esse outro caminho pode levar para qualquer direção, né? Então, a minha perspectiva sempre é: não desista, ajude o seu filho a encontrar respostas para suas dúvidas e encontrar um caminho, né, para entrar no caminho da recuperação. E eu gostaria que você falasse, então, Neide, um pouco sobre como ajudar o filho efetivamente, sabe? Como fazer isso na prática? Então, Paulo, você, na abertura do nosso programa de hoje, você fala uma coisa super importante, que é que a família não deve desistir do filho. Ora, o comportamento de desistir, de abandonar o barco, ele está relacionado a um pensamento, As crenças. né? Nós que somos da TCC, nós sabemos disso, que dizer, olha, para mim deu, quando eu digo, ele que se vire, para mim deu, né? O problema do uso de drogas é dele, não é meu. Veja, esse já é um pensamento, né? O problema de uso de drogas é dele, não é meu. Portanto, eu não tenho que me envolver com isso. O meu filho que se vire. Então, assim, acho que a primeira coisa que a família deve fazer é investigar o que passa pela cabeça dela
a respeito de quem é o filho, né? De quem é esse filho que está usando droga? O que ele é? Ele é um caso perdido, ele é uma pessoa que tem recurso, ele é uma pessoa que pode se recuperar, ponto de vista da visão da família. O que a família pensa do filho? Né? Então, eu acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que começar a contemplar. Né? Quer dizer, eu recebi essa notícia que ele está usando droga, tá, e o que eu penso disso? O que eu penso dessa situação? O que eu penso dele? Uma coisa importantíssima, Paulo, é separar a pessoa do problema que a pessoa tem. Então, o filho usar droga é um problema. O filho não é o problema. O problema é o uso da substância. Então, eu acho que também esse tem que ser um exercício que a família tem que fazer para ela poder ajudar. Se ela estiver misturada, né, com o problema, se ela não separa a pessoa do problema, ela já não tem como ajudar. Ou a ajuda dela vai estar bem comprometida. Uma outra coisa importante da família questionar, em termos de pensamento, de crenças, é o que ela pensa do tratamento. Existem famílias que não acreditam no tratamento para dependência de substâncias. Por mais que a gente diga que o modelo moral está em desuso, que ninguém mais acredita que usar drogas é uma escolha do indivíduo e, portanto, passível de punição, a gente diz, os livros dizem que esse modelo está em desuso. A gente sabe que não é verdade. Existem muitas famílias que chegam e falam, eu não sei porque meu filho escolheu usar droga. Não sei porque meu filho escolheu essa vida de dependência. Porque, veja, muitas o filho não escolheu. Né? A gente sabe qual é o processo que faz com que as pessoas usem substância. E não é definitivamente uma escolha. Quer dizer, tenho chance de escolher sim e de escolher não igualmente e escolho uma das opções. A gente sabe que não é isso. Então, a primeira coisa, né? A família tem que mudar suas crenças sobre quem é o indivíduo, sobre o problema que o indivíduo tem, sobre o tratamento que é oferecido ao indivíduo. Né? Quando ela questionar isso e as crenças dela, os pensamentos forem mais realistas, mais funcionais, eu diria que essa família já pode começar a ajudar o filho. Para começar a ajudar, o que ela teria que aproveitar? Eu lembro que no vídeo passado, eu falei que a gente deve falar com o filho e não para o filho. Né? Não deve dar sermão nele, porque não ajuda. O que são as janelas de oportunidade? Na verdade, eu estou dando esse exemplo aqui porque nós estamos falando disso. Mas janelas de oportunidade servem para a gente se aproximar das pessoas em qualquer situação. Então, naquele dia que o filho chega e fala assim, por exemplo, nossa, eu estou com muita dor de cabeça, né? Estou me sentindo mal, estou mal de estômago, nossa, o meu dia hoje vai ser péssimo. E ele foi numa balada ontem e chegou carregado em casa, é a oportunidade da mãe falar, puxa vida, algo aconteceu na saída de ontem que você parece que não chegou bem e o resultado está sendo, você está vendo agora, né? Talvez fosse bom você pensar sobre isso. Quer dizer, ele te deu uma janela. Nossa, eu estou ficando muito esquecido, eu não consigo me concentrar em mais nada. Tudo que eu me programo para fazer, eu acabo esquecendo. É a hora de alguém da família falar, bom, você falou que você está fumando maconha, você acha que pode ter uma relação o uso da maconha com esse esquecimento, com essa falta de concentração? Quer dizer, eu abordo o problema, mas de uma forma que ele me deu a chance de introduzir o assunto.
Por quê? Porque há chance dele me escutar. Uhum. Se eu for trazer o problema na hora que eu acho que eu devo trazer, e o outro que vai escutar a minha intervenção não está nada sensibilizado, tem grande chance da minha intervenção ir para o lixo. Sim. Tá? Então, eu acho que, assim, primeiro, só recapitulando, né? A gente tem que mudar as nossas crenças a respeito daquela pessoa que usa a substância, a respeito do problema e a respeito do tratamento que nós vamos sugerir para ele. Segundo, aproveitar as janelas de oportunidade. E, uma vez tendo a janela de oportunidade, como que eu me aproximo? Né? Então, primeira coisa, né, Paulo? Acho que a gente tem que praticar uma coisa que nós chamamos de aceitação. O fato está ali. Já aconteceu. O filho está usando droga. Quanto mais eu resistir a aceitar essa realidade, veja, aceitar não quer dizer que eu vou me conformar. Uhum. Mas eu vou aceitar o que está acontecendo, ou seja, por que meu filho fez essa escolha? O que será que aconteceu com ele que levou o meu filho a fazer uma adesão ao uso de substância? Veja, quando eu falei de escolha, na verdade, não quero dizer que ele escolheu usar, mas por que esse caminho do uso de substância foi o caminho que ele resolveu trilhar? Né? Provavelmente, a substância para ele tem um significado, trouxe alívio de dor, trouxe aumento de prazer, que era uma coisa que talvez ele precisasse, e ele entendeu que aquilo está na substância. Tá? Então, primeiro eu preciso aceitar isso. É importante que eu faça também com o meu filho, com o meu familiar que está usando substância, que eu seja parceiro dele. Não que eu seja uma pessoa que esteja acima ou abaixo dele, mas que eu esteja num nível, que é o nível que a gente considera um parceiro, que ele está no mesmo nível que a gente, né? Que enxerga as coisas do mesmo prisma e que, portanto, tem maior chance de ser escutado. Né? Quando eu me coloco ao nível, por exemplo, do meu paciente, tem muito mais chance dele me escutar do que se eu assumir uma postura de presumido saber, suposto saber. Uhum. Uhum. Um outro item importantíssimo é a prática da compaixão. Então, eu sempre digo, né, que a empatia é fundamental quando nós queremos nos aproximar das pessoas. A gente entender exatamente o que aquela pessoa está sentindo, a gente sente a mesma coisa para poder acolhê-la. A compaixão é um item acima, e nós falamos, é um passo acima. É a vontade de aliviar o sofrimento do outro. E a gente tem que pensar que toda pessoa que usa substância, que está se tornando dependente, existe uma carga de sofrimento. Ela pode não ainda identificar que há sofrimento. Porque, às vezes, no começo do uso, parece que só tem benefício. Né? Mas a pessoa que usa a substância, ela mesma sabe porque ela está usando. Uhum. Né? Então, ela sabe que ela tem uma autoeficácia muito baixa, por exemplo, no relacionamento com o sexo oposto, e para se sentir um pouco mais autoeficaz, ela bebe, né? E no final, infelizmente, ela vai confirmar a crença dela, porque aí o encontro não vai ser tão positivo, tão produtivo, e ela vai sair desse encontro com a crença confirmada. Mas, enfim, é importante que a gente entenda que há algum sofrimento e pratique compaixão. Quer dizer, se aproxime de forma empática com a intenção de aliviar o sofrimento da pessoa. Uhum. Se a gente conseguir praticar aceitação, fizer uma parceria, praticar compaixão, há grande chance da gente conseguir evocar
da pessoa o desejo pela busca por tratamento. E aí eu reforço o que eu falei na semana passada, que não adianta um discurso autoritário, mas a ideia é tirar da pessoa, através da análise de ganhos, de perdas, de custos, de benefícios, né, de ganhos, de prejuízos, quais seriam as opções dessa pessoa se ela fosse para um tratamento? Ela poderia aprender mais sobre a substância? E isso faria com que ela fizesse uma escolha mais avalizada sobre usar ou não? Ela poderia aprender sobre o porquê que ela usa a substância para se aliviar? E daí ela poderia eventualmente encontrar uma outra forma de aliviar o seu sofrimento, a sua dor, ou aumentar o seu prazer, mas de uma forma que ela tivesse menos prejuízo. Né? Será que ela conseguiria entender por que ela usou essa estratégia compensatória? Quais são as crenças que ela teve que favoreceram esse uso? Quer dizer, isso tudo a gente faz na terapia. Né? Mas quando eu vou mostrando para o meu filho que talvez ele tivesse a chance de entender melhor o que está acontecendo com ele, e talvez o tratamento desse essa oportunidade, eu tiro dele a vontade de se tratar. Sai dele. Né? A terapia nunca pode ser imposta. A terapia ela pode ser proposta, e aí sim ser aceito ou não para quem recebeu a proposta. Aí, claro, dentro desse processo, o que nós vamos fazer? Nós vamos empoderar essa pessoa para fazer uma mudança, né? Para talvez avaliar custo e benefício de continuar usando e talvez se decidir por cessar o uso. Então, eu acho que a família tem que agir mais ou menos dessa forma, Paulo. Primeiro, avaliando seus pensamentos e crenças. Segundo, aproveitando as janelas de oportunidade. E terceiro, se aproximando de uma forma empática do seu familiar, de modo a favorecer a adesão ao tratamento. Acho que eram algumas coisas que eu queria dar. E também a família tem que ser muito resiliente, né? Porque o processo de mudança, ele não é um processo linear, né? Ele não começa aqui e vai até o final da mesma forma, né? Na verdade, o processo de mudança é cheio de altos e baixos, né? Eu acho que isso faz com que a família fique desmotivada às vezes, né? Mas se a gente sabe que o processo de mudança ele não é um processo linear, isso já faz com que a gente fique mais forte para continuar lutando, né? Para ajudar o nosso filho. Muito bom. Obrigado, Vineide, pela conversa de hoje. A semana que vem estaremos aqui novamente. Tá bom, Paulo. É sempre um prazer estar aqui partilhando esse momento com você. Para mim também. Um abraço, Neide. Outro. Tchau, tchau.